comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Galo contra a equipe do Vasco pela ida, né, gente, das quartas de final, da semifinal, né, da Copa do Brasil. Uma vitória muito importante do Galo, uma grande partida, digna de semifinal. Essa aqui é uma das grandes competições da temporada no futebol brasileiro, uma das maiores, né, do futebol brasileiro também, sul-americano, né. Uma vitória importante do Galo, que deixou com tudo aberto, né, para a partida da volta que vai acontecer no Rio de Janeiro. Tanto o Galo como a equipe do Vasco tem chances de conseguir passar de fase, passar para a final, para enfrentar Corinthians ou Flamengo. Um jogo realmente de altíssimo nível, né? E quero traçar, portanto, com vocês aqui alguns comentários. Fiz algumas mudanças aqui no espaço aqui, né? Mexi com o livro aqui, deixei tudo torto, tudo bagunçado aqui para mudar um pouco o cenário. Acho que pelo menos ficou estranho, né? Mas é um cenário novo aí, né? Vamos experimentar, ver como é que fica, né? Já que a beleza aqui não é possível de mudar, então a gente muda pelo menos o cenário aqui para ver o que acontece, né? Vamos lá, gente, olha só. Um primeiro tempo impressionante, né? Com uma intensidade brutal. Curiosamente, o Vasco trabalhando o jogo, seu jogo ofensivo protagonista, né? Trabalhando ali na pressão total ali, a saída de bola do Galo, tentando tomar conta ali do terço inicial do campo, né? Para o Galo, do terço final para ele, Vasco da Gama, né? Pressão do lado do campo, fechamento dos espaços impedindo a saída do Galo, sobretudo com o Arana, né? Impedindo também a saída pelo outro lado do campo. Ao mesmo tempo você tinha, né, a chegada dos volantes, né, que pressionavam também, fechavam aquele espaço, né? Os atacantes davam o primeiro combate e você tinha os volantes fechando o espaço ali nas costas dos atacantes, né? E também dos meio-campistas. Evidentemente que era uma proposta arriscada, mas uma proposta bastante corajosa, muito protagonista do Vasco da Gama, né? De parabéns aí o Vasco nesse sentido por essa coragem aí. Isso resultou, evidentemente, ali num gol, né? No primeiro gol, um gol no momento em que o Vasco estava muito bem, o Galo também já começava a se encontrar um pouco na partida, mas a equipe do Vasco estava muito bem, né? O gol saiu não porque o Galo jogava mal, o gol saiu porque o Vasco estava jogando muito bem. O Vasco estava encontrando dentro de campo espaços para fazer o seu jogo. Nem sempre esses espaços eram amplos, né? A gente teve hoje uma defensiva do Galo jogando muito bem, né? Fechando muito bem ali no setor inicial do campo, né? Impedindo a chegada do Vasco da Gama. O Vasco, contudo, chegou em virtude de méritos indiscutíveis do tipo de jogo que estava praticando na Arena MRV. Curiosamente, depois do gol, a gente começa a perceber que a equipe do Galo vai se assentando um pouco mais dentro de campo, né? Vai igualando as ações. Acho que termina o primeiro tempo, de certa forma, com equilíbrio entre as duas equipes, mas até com uma vantagem do Galo, que teve melhores oportunidades para fazer o gol. No geral, não somente no primeiro tempo, mas no cômputo dos 90 minutos, né? A equipe do Galo teve muito mais finalizações do que a equipe do Vasco. O Vasco teve, para vocês terem ideia, uma finalização considerada correta, enquanto a equipe do Galo teve 6 finalizações corretas, né? Então, o que acontece? Terminou ali mais ou menos igual, com uma leve vantagem para a equipe do Galo, que se recupera do jogo depois do primeiro tempo, consegue empatar o jogo, e era muito importante isso, muito importante mesmo, consegue fazer o segundo gol, consegue a virada ainda durante, né, os primeiros 45 minutos. Né? Destaque, evidentemente, para o Arana, né, que foi autor de um gol, né, e foi também autor de um passe para gol, né. Destacar também o golaço feito pelo Coutinho, uma jogada importante do Vasco da Gama, né, enfim, os jogadores do ataque do Vasco da Gama sabendo muito bem o que fazer, o passe preciso, né, e o Coutinho fazendo um drible e marcando um golaço. O gol do Arana é impressionante, né, a canhota com que ele pega a bola, né, no alto, a bola vai no ângulo, o goleiro faz de tudo ali, não conseguiu o Léo Jardim pegar essa bola. Golaço também, 2 golaços, mas sem dúvida nenhuma, tivemos destaques das duas equipes no primeiro tempo. O Arana, para mim, foi o senhor do jogo na primeira etapa. No segundo tempo, a gente tem um jogo que perde um pouco de intensidade, por motivos óbvios, né? As duas equipes jogaram demais no primeiro tempo, e acho que os dois treinadores poderiam cuidar um pouco mais das alterações, né? Para manter a intensidade naquele nível, era necessário talvez mudar um pouquinho mais a equipe ali no começo. Se isso não era possível, então a questão era tirar um pouco, né, a força e trabalhar um pouco mais o mental, tentar controlar muito mais pela mente do que propriamente pela intensidade do jogo. O que eu estou falando aqui? Trocar a intensidade das ações dentro de campo, da correria, enfim, da tentativa de tomar a bola, né, por um tipo de
prevalência mental, por um domínio mental do jogo, né? Ou seja, tentar intimidar um pouco mais os adversários com algumas ações mais específicas, né? Neste caso, você consegue aí até recuperar durante um tempo, durante a partida, a equipe para a prática de uma intensidade maior minutos depois, né? O que a gente viu, contudo, foram as duas equipes tentando, fazendo suas tentativas. O Vasco passa a ser uma equipe a jogar um pouco mais ali, cedendo o campo, né? De certa forma, em alguns aspectos, até desiste um pouco do jogo, porque estava muito bem, aparentemente confortável ali com aquele resultado de 2-1, né? E aí, enfim, não foi que o Vasco desistiu do jogo, tá? É que o Vasco entendeu que poderia jogar daquela maneira e arriscar através do contra-ataque e fazer um gol. Por quê? Porque chamando a equipe do Galo, né? O Galo iria com muita força, com muita intensidade, elevando muitos jogadores para o terço final. Nisto geraria espaços para que o Vasco pudesse utilizá-los e fazer chegar ao gol de empate. Então, na verdade, foi uma tática do técnico da equipe do Vasco, né? E a gente percebe que isso, de fato, foi tanto uma tática que nos minutos finais, já nos acréscimos da partida, foi o Vasco que esteve ali a ponto de fazer o gol, né? O segundo gol, que seria o gol de empate. O Vasco se apresentou no campo de ataque, o Vasco realmente incomodou, o Vasco teve escanteios, teve chances de empatar, embora não tenha tido grandes oportunidades. E por quê? A intensidade do Vasco nos minutos finais e nos acréscimos foi muito forte, né? Porque não fez o gol e porque sequer teve chances importantes para fazer o gol. Porque a defesa do Galo estava muito bem. A gente precisa elogiar isso, né? A gente precisa elogiar o sistema defensivo quando ele faz o seu trabalho muito bem. Então o que acontece? A gente percebe que está havendo um equilíbrio no jogo do Galo, a gente percebe que o Galo está conseguindo ter um jogo muito mais protagonista, não apenas em virtude de que tem conseguido ali acertos no terço final, mas porque está equilibrando a sua equipe como um todo, com o sistema defensivo também entregando um pouco mais resultados. No jogo de hoje, né, o sistema defensivo do Galo, na minha opinião, foi ainda superior àquilo que a equipe fez ali no terço final, né? Então, em virtude disso, na minha opinião, o jogo poderia ter mais uns 5 minutos ali de acréscimos que o Vasco dificilmente faria o gol, porque a equipe do Galo estava muito bem assentada dentro de campo, inclusive no jogo aéreo, com os jogadores muito bem postados, né, fazendo uma leitura precisa de onde a bola ia, se posicionando e partindo para a tentativa de interceptação muito antes, inclusive, do que os atacantes do Vasco da Gama. E a gente não viu a prevalência de jogadores que cabeceiam muito bem no Vasco, inclusive o Vegete, né, que é um jogador excelente cabeceador, mas que não teve vantagens nos minutos finais em virtude da qualidade do jogo defensivo da equipe do Galo. Ao mesmo tempo, a gente viu o Galo forçando bastante para tentar fazer o seu terceiro gol. Seria muito importante ter uma vantagem ainda maior para levar para o Rio de Janeiro. E a gente viu que isso não aconteceu. Por quê? Porque também a defesa da equipe do Vasco esteve bem na partida de hoje. Então, por isso, a gente pode e deve falar, as duas equipes estiveram no jogo muito atentas, praticando um futebol muito de altíssimo nível, tanto do ponto de vista defensivo, como também do ponto de vista ofensivo, com transições muito bem elaboradas de ambas as partes, né? De um campo para o outro, tanto do campo de defesa para o campo de ataque, do ataque para o campo de defesa também, algumas situações mais defensivas. Então a gente viu duas equipes sabendo o que estavam fazendo dentro de campo. E o mérito, nesse sentido, da equipe do Galo de ter vencido foi um mérito indiscutível, porque venceu hoje um grande adversário. Venceu hoje um Vasco da Gama que, se jogar dessa maneira na maior parte das partidas que teremos ainda no Campeonato Brasileiro, vai dar o que falar. Além do que, essa equipe promete entregar para o Galo muitas dificuldades na volta que vai acontecer em São Januário, né? Agora, a gente percebe nessa equipe do Galo que as coisas estão se ajeitando, mas está longe ainda de estarem completamente boas, né? Benéficas, né? A gente percebe que quando a equipe está trabalhando no terço final, a equipe consegue fazer já uma transição de qualidade, mérito, neste caso, não somente para os volantes, né, que conseguem entregar muito bem esse passe, mas para jogadores como Scarpa, né, que se apresenta ali no corredor, fazendo um trabalho no corredor excelente, né, e ele consegue também entregar qualidade para essa transição. Né? Então a gente percebe que a equipe está melhorando no aspecto defensivo, a equipe está melhorando nessa transição para o campo de ataque, né? A equipe está conseguindo trabalhar muito bem no meio de campo, mas a equipe, quando chega no terço final, ainda apresenta dificuldades. A gente percebe que há uma dificuldade de alguns jogadores, né, para o preenchimento dos espaços. Isso ocorre por quê? Porque o ataque aos espaços ainda não é como deveria ser. O ataque aos espaços não é sequer como a equipe do Argentino Júnior faziam quando chegava, do Milito, né, quando chegava ao terço final diante dos seus adversários. Então você percebe que tem jogador com a bola e o jogador não ataca o espaço para receber. Então a jogada se abre com o jogador ali, 3 ou 4 marcadores ali, chegando perto dele, numa situação típica, na verdade, para que o jogador se apresente, né, num espaço para receber essa bola. Isso não acontece. Se o jogador do Galo, no setor de ataque, está com uma bola e tem 2 ou 3 marcadores, é claro que há espaços para serem ali trabalhados, né? Então os atacantes do Galo podem perfeitamente fazer uma leitura disso
e se apresentar em alguns espaços ali para receber essa bola. Isso não aconteceu em inúmeros momentos da partida, né? Assim como também eu já percebi em outros jogos da equipe do Galo. Então isso significa o quê? Provavelmente a equipe precisa treinar um pouco mais esse tipo de jogada. Isso não é simples, gente. Isso é muito complicado. Isso requer tempo, requer muito mental, muita tranquilidade da equipe, requer inclusive que o treinador, a comissão técnica, não tenha muita preocupação em relação aos jogos que virão na sequência. E o Galo vive aí uma sequência de jogos absurda, brutal, e talvez não tenha dado para o Milito o tempo necessário para que ele consiga fazer esses treinamentos para qualificar a equipe quando ela chega no terço final. Às vezes a gente vê o Hulk ali segurando um pouco a bola, a gente vê o Paulinho, por exemplo, precisando finalizar. Por quê? Porque você não tem essa qualidade toda no terço final. Então a associação não é de tanta qualidade assim, né? E sobretudo, não propriamente a associação dos jogadores, né, no ataque, né? Porque isso pode acontecer e pode dar conta ali da equipe fazer os seus gols, né, conseguir resolver as partidas. Mas, sobretudo, gente, os espaços que são abertos para os jogadores que vêm de trás, né? Então, se você tem um atacante com a bola e você tem 2 marcadores, 3 marcadores, né? O que acontece? Os jogadores do ataque e também do meio de campo precisam fazer esse ataque ao espaço até para tirar a marcação, né? Para chamar a marcação dos defensores, abrir espaços até mesmo para que volantes possam subir e possam marcar. Mas como os meio-campistas não conseguem, por exemplo, gerar esse deslocamento naquele setor, então o que acontece? Não permite, por exemplo, com que os volantes possam se apresentar, né, também para jogar. E isso limita o jogo ofensivo do Galo quando ele chega no terço final. A gente viu isso em vários momentos da partida hoje. E isso é um problema que o Milito ainda tem de resolver a despeito da equipe do Galo, na minha opinião, hoje ser uma equipe de altíssimo nível. Né, um nível assim muito aceitável já, pode evidentemente melhorar, mas é um nível já muito aceitável. Ao mesmo tempo, confesso para vocês que fiquei, como estou, né, a ficar durante muitos jogos do Vasco, bem surpreso com o que essa equipe tem feito, né, com a recuperação futebolística que essa equipe tem apresentado. Fiquei, confesso para você, contente pelo Vasco. Neste vídeo aqui que tivemos um Galo vencedor, a torcida do Vasco provavelmente não vai estar aqui vendo este vídeo, sobretudo porque a torcida do Vasco deu uma andada aqui do canal, é normal, né, mas eu preciso falar para vocês, né, eu também, de certa forma, fiquei feliz de ver o Vasco jogando com tanta qualidade assim. O jogo está aberto, na minha opinião, em virtude claramente da vitória, o Galo leva sim ali uma condição melhor para a partida da volta, até porque essa equipe do Galo sabe jogar fora de casa, tá? Se há uma coisa que o Milito sabe fazer muito bem com as suas equipes, é configurá-las para jogar também com muita qualidade fora de casa. Então essa equipe do Galo, quando chegar nos trinques, né, quando estiver bem prontinha, bem calibrada, essa equipe não vai cometer erros que cometeu hoje quando chega ao terço final. Essa equipe vai transitar ainda melhor do meio de campo para o ataque, e essa equipe vai marcar muito bem, algo que já está acontecendo, e essa equipe vai jogar de uma maneira brutal, com muita qualidade também fora de casa, diante dos seus adversários. Isso já está começando a acontecer de uma maneira, na minha opinião, até mais rápida do que eu imaginava, diante de alguns problemas que eu vejo hoje na equipe do Galo. De tal sorte que, né, o Vasco vai precisar jogar muito para eliminar a equipe do Galo, porque se tivesse 0 a 0 já seria muito difícil para o Vasco. Por quê? Porque essa equipe do Milito sabe jogar fora de casa e vai para São Januário em condição de vencer, tá? Até porque, neste momento, com uma pequena vantagem, né, entrega para o Vasco muito mais dificuldades. Agora, evidentemente que vai ter que executar o protagonismo em São Januário, sobretudo o protagonismo vindo da mente, o mental, a tentativa de controlar o Vasco no mental, ou seja, fragmentando as principais jogadas do Vasco da Gama logo no começo da partida e acertando uma outra jogada para intimidar. Nesse sentido, começa a intimidar o adversário e vai fragmentando pouco a pouco a qualidade do seu jogo. Se isso acontecer, o Galo certamente vai sair de São Januário até mesmo com uma vitória, o que não é nenhum absurdo, até porque estamos falando de duas equipes gigantes do futebol brasileiro. O mais importante de tudo foi que foi um grande jogo, um jogaço entre duas equipes enormes, gigantescas do futebol do Brasil, né, que justificaram muito as suas presenças na semifinal da Copa do Brasil. Neste momento, neste jogo, venceu o Galão, que foi superior à equipe do Gigante da Colina, amigos e amigas. É isso.